Me dá a imagem aí desse caso que aconteceu lá em São Paulo, é de um sergipano que acabou sendo morto. Observe, ele é um morador de rua, está debaixo de uma marquise de um supermercado, ele está dormindo e de repente, ó, você viu ali que o cara começou a atear fogo em um objeto. Agora você vai vendo o detalhe, pouco a pouco aí das imagens do circuito de segurança que vão mostrar essas imagens. O momento em que este homem, o sergipano, ele está aí no bairro da Moca, em São Paulo, e ele vai ter o corpo ateado, ele vai ter o corpo carbonizado por este homem aí. Até agora a polícia está tentando saber o que foi que houve. Até então, a informação é de que este homem que estava dormindo, que é do interior do estado de Sergipe, que morava lá em São Paulo há algum tempo, era catador, morava lá. E aí, ó, veja o momento da explosão. O criminoso foge de um lado e aí você já vai observar que dá para perceber quando a vítima tenta fugir das labaredas que o corpo dela, ó, mais à frente, tá vendo? Tem a informação passando aqui no Cidade Alerta Sergipe para você deste caso ocorrido lá na capital paulista. Carlos Roberto Vieira da Silva, ele tinha 39 anos, chegou a ficar internado em estado grave na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal de Tatuapé e morreu hoje pela manhã. Este vídeo aí foi gravado por câmera de segurança de um estabelecimento do outro lado da pista e um homem de roupas pretas chegou fazendo aí uma pequena fogueira perto de onde a vítima estava, dormia com a carroça que ele utilizava para trabalhar lá em São Paulo, debaixo dessa marquise. E aí a imagem está mostrando mais uma vez para você que assiste ao Cidade Alerta, são 6 horas e 2 minutos, o momento da explosão. Um galão de gasolina foi localizado pela perícia que já levou para iniciar o trabalho de investigação e a reportagem você vê na sequência da Record TV. Põe no Cidade. Marcelo jamais vai esquecer o que viu. Ele foi um dos primeiros a socorrer o homem, ainda em chamas. Você vê uma pessoa sendo queimada viva é muito triste, é terrível. Parei o carro, tirei a blusa, comecei a abafar ele junto com o rapaz da pizzaria ali que chegou correndo também. A parte de baixo dele foi a parte que mais atingiu, que acho que ele conseguiu se debater no rosto para apagar o fogo do rosto. Mas a parte de baixo, quando a gente foi até, a gente arrancou a blusa dele, quando a gente foi arrancar a calça, ele deu uma gritada, ele deu um gemido assim de dor. O incêndio começou com um barulho de explosão, segundo a vizinhança. Toda a família da Maria do Carmo saiu para ajudar. Meu marido desceu correndo com o cobertor molhado e eu fiquei enchendo aqui os baldes de água. Meu filho descia, jogava, voltava. Acho que ele fez umas 20 vezes a viagem de apagar o fogo lá embaixo. A polícia recolheu um galão do local. Há indícios de que o incêndio foi criminoso. Havia cheiro de gasolina e as chamas se espalharam muito rápido. O incêndio alcançou mais de 3 metros de altura, chegou até o teto dessa marquise. O morador de rua estava deitado, dormindo nessa esquina, quando foi surpreendido pelo fogo. Ele chegou a levantar e correr nessa direção, pedindo socorro. Pelo caminho, ficaram aqui restos de tecidos completamente queimados. E foi só quando ele chegou nessa parte da rua que ele deitou no chão e começou a rolar e assim conseguiu conter as chamas. O homem foi socorrido em estado consciente. Ele se identificou como Carlos Roberto Veloso Fernandes, de 39 anos. A carroça usada para coletar materiais recicláveis foi a única coisa que permaneceu intacta. O incêndio aconteceu na Moca, zona leste de São Paulo. O caso foi registrado nesta delegacia. A gente é privilegiado, né? Eles têm seus problemas, né? Já tem todos esses problemas e ainda passar por isso, né? É triste, é uma cena difícil de esquecer. Me dá mais uma vez o vídeo que mostra o momento em que o Carlos, ele é vítima dessa covardia. A polícia está investigando, é que houve uma confusão, um atrito, momentos antes dele ser morto, entre os próprios moradores de rua. E a principal linha de investigação deste caso é exatamente de vingança, já que ele se envolveu nesta confusão. O Carlos, pessoal, que tinha quase 40 anos, ele nasceu no município de Glória, aqui em Sergipe, e estava lá morando em São Paulo já há algum tempo, trabalhando como catador de materiais recicláveis. Você viu ali que o carro que ele utilizava na labuta diária foi apenas o que sobrou desta explosão, deste incêndio. E a gente fala agora sobre essa violência urbana, sobre essa situação registrada em São Paulo, onde um sergipano foi vítima, aqui no estúdio com o coronel Maurício Yunes. É uma fragilidade que a gente observa, a gente sabe que essas pessoas, né, coronel, que estão ali à mercê, já mostramos
vários casos de agressões contra moradores de rua, não só em Sergipe, isso acontece em várias localidades. Mas esse caso aí especificamente puxa para o nosso lado, porque foi um cidadão da nossa terra que acabou sendo vítima desta violência. Boa noite para o senhor. Feliz ano novo, já que esse é o primeiro Cidade Alerta que a gente faz junto nessa semana, neste ano que se inicia. Uma violência desenfreada, estimulada pela vingança, por uma briga, ou seja, aquela fragilidade de estar na rua, de estar se arriscando sempre, né? Diego, infelizmente a violência está em todo o Brasil, né? Esse exemplo que está se trazendo de São Paulo é um triste exemplo, né? Mas que pode ocorrer em qualquer lugar do país. Então, para isso, precisa-se ter políticas públicas no sentido de se dar um local digno para que pelo menos essas pessoas que são moradores de rua possam pernoitar em local onde tem uma segurança, onde ele não tenha a questão do tempo, né, e não fique exposto, principalmente a esse tipo de ação. Sabemos que existe sim brigas na rua entre determinadas pessoas, determinados grupos, pela utilização de catar o lixo, de catar material reciclado. Então, isso é um problema que ocorre em todo o país. Infelizmente, cabe sim ao Estado, quando eu digo o Estado como um todo, né, tomar as medidas necessárias, né, através de ter um local digno, volto a dizer, para que possam pernoitar, para que possam se alimentar, porque essas pessoas não fazem isso por opção. Elas vão morar nas ruas, né, por uma série de consequências, por uma dificuldade de encontrar emprego, né, de não conseguir trabalho em nenhum dos segmentos e ficam expostos a essa triste situação, na maioria das vezes expostos à própria sociedade que deveria protegê-los, né? Isso não acontece, e aqueles que fazem parte de seu próprio grupo, digamos assim, né? Aquele próprio núcleo que deveriam estar unidos. Então acabam brigando, as imagens são muito fortes, você observa que ele sai literalmente em chamas, né? As pessoas também precisam compreender que nessa situação a melhor forma de poder colaborar, poder ajudar é abafando realmente, procurando ter um cobertor, alguma superfície que possa abafar e fazer com que haja uma contenção, né, daquele incêndio que provoca dentro do corpo, que com certeza irá queimar o tecido e consequentemente irá colar na pele. É uma triste morte, é algo que nós não devemos mais presenciar. As pessoas precisam ter um pouquinho mais de paz e de compreensão para que nós possamos, nesse novo ano, não tenhamos que, início do ano, falarmos de tanta violência. Então, para que sirva de exemplo para nós, tenhamos em nosso estado, em Sergipe, uma estrutura para recepcionar essas pessoas que estão morando na rua, não tendo aonde comer e não tendo aonde dormir. Então, cabe à sociedade fazer com que essas pessoas realmente possam ter, Diego, um local digno, né, no mínimo, para poderem pernoitar com segurança. Agora, algo que eu observei na reportagem que veio lá da Record TV, as pessoas que tentaram ajudar também se queimaram. O braço da mulher, ela não se preocupou ali com a vida dela, ela tentou ajudar de todas as formas. Outro caso que a gente pode abrir a discussão é exatamente sobre a venda de combustível para haver uma restrição. Se você precisar comprar de forma para não abastecer, você é obrigado a comprar um galão. Mas ali você, por exemplo, tem um recipiente que é padronizado, que é liberado. Mas o uso, deveria ser revista essa questão aí, que era exatamente para tentar amenizar determinados tipos de crime, sendo que a gasolina pode ser comprada desde que haja um vasilhame adequado. No posto tem um vasilhame, mas esta vasilha, este depósito do combustível, não deveria ter uma restrição, coronel? Por exemplo, eu cheguei lá, meu carro está na rua, quebrou. Tá, tudo bem, é uma ocasião, pode acontecer com todo mundo, já aconteceu comigo, acredito que com o senhor também, algum problema de carro. Mas a venda dessa forma, ela tem ali uma predisposição, porque a gente viu neste caso, que pode ser o combustível comprado para cometer um tipo de crime como esse. Eu acho que precisa se pensar, né, diante de tantas situações que é utilizado gasolina, o álcool,
para praticar determinados crimes, em todos os sentidos, né? Aquelas pessoas que tenham a necessidade de adquirir, que no mínimo houvesse uma legislação que obrigasse a identificação daquele que está adquirindo, preenchesse um formulário nessas situações para dizer qual é a finalidade que ele está adquirindo. Então, talvez seja uma forma de controle, talvez seja uma forma simples, né? Até porque nós sabemos também que é uma infração de trânsito as pessoas permitirem que termine a gasolina do seu veículo em via pública. Também há uma previsão de infração de trânsito. Então, para isso, nada melhor do que haja um controle na venda. Tudo aquilo que pode causar, ceifar a vida de alguém, deve haver um controle, seja a questão de medicamento, seja a questão da gasolina, seja a questão de armas. Então, tudo tem que ser controlado e se saber para quem está sendo vendido e para qual motivo. Eu acho que isso é algo que se precisa já se pensar a nível de legislação para o Estado ou mesmo a legislação federal para que possa atender a toda a sociedade. Com certeza. Obrigado, Coronel. Até já. Agora vem para o lado de cá porque